Boa tarde a todos. Declaro aberta a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, realizada pela Comissão de Orçamento e Finanças. Agradeço a presença aqui dos que estão no plenário e também quem nos acompanha via redes sociais, via transmissão ao vivo. Então, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem uma previsão legal, e ela vem depois do PPA, que foi realizada a audiência pública recentemente. Então, esta comissão realiza aí as 3 audiências, tanto do PPA como da LDO e depois da LOA. E a LDO vem já nesse dito no nome, Lei de Diretrizes Orçamentárias, justamente apresentar as diretrizes que o Executivo precisa seguir para executar o seu orçamento. Então, o PPA é aquele planejamento dos 4 anos do Executivo, agora a LDO, para que seja feita o segmento, seguir estas diretrizes, e depois na LOA o orçamento do próximo ano. Então, aqui a gente vai passar algumas tabelas, alguns valores que vocês vão ver que tem valores dos anos anteriores e valores para os próximos anos. Então, nada mais é do que olhar o que se fez de gasto e de receita, de despesa e receita, e o que se pretende, então, um planejamento para os próximos anos com base nos anos anteriores. Então, passando aqui, o ciclo orçamentário que eu acabei de falar, a gente tem, então, o PPA, do planejar, o orientar através da LDO e depois a execução na LOA. Seguindo, aqui nós temos a exigência legal, que é a Constituição Federal, no seu artigo 165, a Lei Orgânica do município de Pomerode, também no seu artigo 162 e o artigo 93, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que rege tudo isso também. Tá? Depois a gente tem os anexos, e a gente vai passar cada um deles aqui também, em relação à LDO, das metas anuais, da avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior, as metas anuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores, a evolução do patrimônio líquido, a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, a avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS, que é o Fundo de Aposentadoria e Pensão do município, e a estimativa também e compensação da renúncia de receita e margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, além também do anexo de riscos fiscais. Aqui uma projeção inflacionária aí, e de PIB do Estado, também interessante a gente visualizar, a previsão de inflação aí, que pretende aí até cair nos próximos anos. Depois a gente já pode pular ali para o próximo slide, isso mesmo. Então aqui a gente já tem, se vocês olharem, nas 3 colunas 2026, 2027 e 2028. Então, qual que é essa previsão dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias da receita corrente líquida? De todos os impostos ali, IPTU, ISS, TBI, imposto de renda, taxas, o rendimento de aplicações financeiras, outras receitas, as transferências correntes que nós recebemos, ICMS, Fundo de Participação dos Municípios, IPVA, todos esses repasses, além também de outras transferências, e as contribuições também dos servidores para o plano de previdência. Então, estão todas as previsões aqui, vou falar a completa aqui, que seria das receitas correntes, de 320 milhões para 2026, 334 milhões para 2027, 348 milhões para 2028. Então, descontado as deduções, que são essas questões previdenciárias ali, Fundeb, a gente fica em uma receita corrente líquida de 278 milhões para 2026, 290 milhões para 2027 e 302 milhões para 2028. Seguindo, aqui tem alguns conceitos, receitas primárias, às vezes é uma parte que a gente não entende muito bem quando ouve, então é legal ver aqui na audiência pública para a gente tirar essas dúvidas. Receitas primárias correspondem ao total das receitas orçamentárias, inclusive as receitas intra-orçamentárias, deduzidas as receitas vinculadas ao regime de previdência, aplicações financeiras e receitas de alienação de investimentos temporários e permanentes. Despesas primárias
Corresponde ao total das despesas orçamentárias deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, assim como de não considerar as despesas custeadas com recursos vinculados ao regime de previdência. Resultado primário é o resultado das receitas primárias menos as despesas primárias. Resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior. Então, é a diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas, incluindo juros e o principal da dívida e ainda acrescentando as receitas financeiras. Dívida pública consolidada é o total das obrigações financeiras do ente federativo, com prazo de pagamento superior a 12 meses, originadas por leis, contratos, convênios, tratados ou operações de crédito. E dívida consolidada líquida, que corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros líquidos dos restos a pagar processados. Vamos para os anexos, então. Anexo 1, das metas anuais. O demonstrativo tem por objetivo, além de dar transparência sobre as metas fiscais relativas ao ente da federação, dando base à avaliação da política fiscal estabelecida pelo chefe do Poder Executivo, para o triênio, orientar a elaboração do projeto de lei orçamentária anual, que é o próximo que a gente vai avaliar aqui na casa, de forma a permitir o alcance das metas conforme planejado. Então, aqui a gente tem as metas anuais aí, né? Consolidadas, tá? Então, tá pequenininho lá, mas eu acho que consegue enxergar, né? Que tem o ano lá em cima de 2026, 2027 e 2028, com todos os valores aí constantes, né, na receita a cada ano, também dos impostos, as despesas, né, que são previstas aí para esse período. Depois temos o anexo 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Esse demonstrativo ele tem por objetivo, então, estabelecer uma comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício financeiro do segundo ano anterior ao ano de referência da LDO, incluindo análise dos fatores determinantes para alcance ou não dos valores estabelecidos como metas. Então, aqui a gente tem a avaliação, né, esse anexo, né, o anexo 2 aí. A receita total, é a primeira linha ali, né, então metas previstas em 2024, e depois numa outra coluna a gente pode ver lá as metas realizadas, então é o que estava previsto, o que foi realizado, então tudo isso é usado para fazer essas previsões, né. Então a gente vê a receita total, por exemplo, a gente tinha uma previsão de receita de 216 milhões, e chegamos em 252 milhões. Então, nossa receita foi melhor do que o esperado. Lá na última linha, né, 16,9%, quase 17% a mais, então, de receita, né, de resultado aí em relação a isso. E a mesma coisa nos outros itens, vocês podem ver ali, né, receitas primárias, despesa total, né, a despesa também foi mais alta, né, a gente já tinha uma despesa prevista aí, de 214 milhões, foi de 306 milhões, né? Então 2024 foi maior. Acredito que aqui a gente tem um alto investimento aí de obras com aquele recurso da concessão do SAMAI para Pomerwasser, que entrou aí no finalzinho de 2023. Então o município teve 60 milhões em caixa para fazer licitação, obra, foi empenhado bastante coisa no ano passado, então por isso desse gasto aí. E não aparece na receita, porque foi uma receita que entrou no final de 2023, né? Lembrando. E aí a gente tem também aqui outras despesas, resultado primário, como a gente falou lá no início, né? Dívida pública consolidada lá embaixo, né? A dívida, 18 milhões, se manteve nisso. Vamos para o próximo. Anexo 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Então, o demonstrativo tem por objetivo dar transparência às informações sobre as metas fiscais dos 3 exercícios anteriores e dos 3 exercícios seguintes, para uma melhor avaliação da política fiscal do ente federativo, de forma a permitir a análise da política fiscal em uma linha do tempo, combinando a execução passada e perspectivas futuras, validando a consistência destas últimas. Então, este é o anexo.
das metas fiscais atuais comparados com as nos 3 exercícios anteriores com os próximos, né? Então, vem desde 2023, né? São as mesmas coisas, né? Se a gente vê ali receita total, despesa total, mas aqui você vê dos 3 últimos e dos 3 próximos anos e as diferenças a cada ano, né? Então, para efeito de comparação aqui, a receita total em 2023 foi de 214 milhões, né? E a prevista lá para 2028, no último ano, é de 327 milhões. Tá? Podemos seguir. Anexo 4, evolução do patrimônio líquido. Então, aqui tem, em relação ao patrimônio, né, líquido do município, com o resultado do ano de 2022, de lá para cá, né, 2023 e 2024. Um aumento aí do patrimônio, né, de 167 para 330 milhões. E do regime previdenciário também, de 43 em 2022, 91 e 78 em 2024, com uma redução ali. Vamos para o anexo 5 agora. Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. O objetivo do demonstrativo é assegurar a transparência da forma como o ente utilizou os recursos obtidos com a alienação de ativos, com vistas à preservação do patrimônio público. É importante ressaltar o disposto no artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo o qual é vedada a aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram, salvo se destinada por lei ao regime geral de previdência social ou ao regime de previdência do município. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu esse artigo o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, objetivando preservar o patrimônio público, de forma a impedir que os valores provenientes da alienação de bens cubram despesas que deveriam ser suportadas por receitas correntes, de forma a evitar que haja dilapidação do patrimônio público. Resumindo tudo isso, isso quer dizer que quando o município vende algo, né, vai fazer um leilão de veículos que ele não utiliza mais, vai fazer o leilão de um terreno, ele precisa usar o recurso daquele leilão também para investimento, também para investir no patrimônio, seja para comprar um outro veículo, ou para comprar um outro terreno, ou para comprar um outro equipamento permanente, mas ele não pode usar o recurso para, por exemplo, pagar folha de pagamento, para comprar insumo, né, essas outras despesas. Aqui estão os valores, então, né, desse anexo 5. Se a gente olhar, tem 3 anos ali, 2022, 23 e 24. Em 22, a gente teve só alienação de bens imóveis, provavelmente leilão aí de equipamentos, veículos, né? No valor de R$550 mil. Em 2023, teve uma alienação de bens móveis no valor de 546 mil e imóveis de 1.215. E em 2024, uma alienação de bens móveis, até me confundi aqui, né? Em 2022, 550 mil de bens imóveis, né? Não de equipamentos, como eu havia falado. Então, em 2024, também de bens móveis no valor de R$1.148.000 e de imóveis de R$750 mil. E embaixo as despesas. Então, o que foi gasto naquele ano com esse tipo de recurso, né? Então, se a gente olhar em 2022, 1.463.000, 2023, 714.000 e em 2024, 1.710.000 reais, né? Então, mais ou menos dentro dos valores, às vezes até mais, né? O município pode investir mais, o que ele não pode é investir menos, né? Do que aqueles valores. Vamos para o anexo 7 agora, então, estimativa e compensação da renúncia de receita. O objetivo do demonstrativo é a transparência ao cumprimento dos requisitos exigidos para concessão ou ampliação de benefícios de natureza tributária dispostos no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência, e nos 2 seguintes. Atender ao disposto na LDO
e a pelo menos uma das seguintes condições: demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas fiscais previstas no anexo próprio da LDO. Estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Aqui é um ponto que também gostaria de explicar melhor, porque a gente sofre bastante com essa questão, quando a gente vai tentar fazer um incentivo, uma lei de incentivo, a exemplo de um projeto que apresentamos aqui, enquanto na função de vereador, que era o projeto do IPTU verde. Então, você quer oferecer um incentivo, você quer oferecer uma redução de imposto para o cidadão, mas a lei de responsabilidade fiscal ela é difícil nesse sentido, né? Ela tem algumas interpretações, mas nessa leitura que eu acabei de fazer, vocês podem ver que eu posso até reduzir aqui, mas eu preciso dizer de onde que eu vou tirar. Ou seja, posso reduzir aqui, mas vou ter que aumentar em outro lugar. Então, quase que não resolve o problema, né? Enquanto eu sempre acho que a gente deveria informar onde eu vou deixar de gastar, né? Eu poderia economizar. O Estado, né, município, Estado e União, poderia então dizer, eu vou parar de comprar este produto e vou conseguir dar essa isenção de imposto para o cidadão em alguma outra situação. Vamos para o anexo. Então, Pomerode tem algumas situações de isenção. Vocês podem ver 3 ali, que é o IPTU, o ISS e a taxa de poder de polícia, que são as taxas de alvarás. Então, no IPTU, nós temos ali na descrição, imóveis cedidos gratuitamente para uso da União, dos Estados e do município, imóveis de propriedades de caça e tiro, clubes de caça e tiro, imóveis parcial ou totalmente identificados com área de preservação permanente, imóveis com construção do tipo enxaimel, que então não precisam pagar IPTU, imóveis de proprietários que são aposentados e pensionistas que perceberem até 2 salários mínimos por mês, imóveis de propriedade de templos de qualquer culto, né, então igrejas, imóveis de propriedade de clubes de caça e tiro, proprietários de terrenos parcial ou totalmente identificados nas áreas de APP, como já citado anteriormente. Então, esses imóveis, essas pessoas têm isenção do IPTU quando solicitada, com base na Lei Complementar número 75/2001, que é o Código Tributário do município. A mesma coisa acontece com o ISS. Os aposentados que percebam mensalmente o valor de até 2 salários mínimos mensais e que estejam inscritos como autônomos, a construção com área de até 100 metros quadrados, residencial unifamiliar, destinada a uso próprio, do tipo econômico, executada sem mão de obra assalariada, também tem isenção do ISS. E a taxa de poder de polícia, que é as taxas de alvarás, para sociedades simples, sociedades simples unipessoais, microempresas, empresas de pequeno porte e profissionais autônomos nos primeiros 12 meses de funcionamento. Associações, sociedades e clubes de caça e tiro, declarados por lei como utilidade pública, desde que em seus estabelecimentos não sejam exercidas atividades econômicas de bar e restaurante, entidades filantrópicas, desde que em seus estabelecimentos não sejam exercidas atividades econômicas. Então, aqui estão as previsões, né, dessa renúncia de receita, os valores aí para essa previsão. Vamos para o próximo, anexo 8, a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, o objetivo do demonstrativo é dar transparência às novas despesas obrigatórias de caráter continuado previstas, se estão cobertas por aumento permanente de receita e redução permanente de despesa, para a avaliação do impacto das metas fiscais estabelecidas pelo ente, além de orientar a elaboração da LOA, considerando o montante das despesas obrigatórias de caráter continuado concedidas. Vamos no próximo, então, o anexo 8 é essa margem, o aumento previsto aqui de receita, né, de permanente de receita de 19 milhões de reais, né? Então, a despesa vai ter que ficar dentro dessa faixa. Pode passar. E, por último, aqui nós temos a análise de riscos fiscais, né? Os riscos fiscais podem ser conceituados como a possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas. Eventos estes resultantes da realização das ações previstas no programa de trabalho para o exercício
ou decorrentes das metas de resultados, correspondendo assim aos riscos provenientes das obrigações financeiras do governo. É importante ressaltar que riscos repetitivos deixam de ser riscos, devendo ser tratados no âmbito do planejamento, ou seja, devem ser incluídas como ações na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do Ente Federativo. Então, passando ali o próximo, aqui a gente tem uma previsão aí dentro desses riscos do valor de R$100 mil para intempéries, né? Enchentes, vendavais, granizos, geadas, nevascas. Lembrando que a abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência, né, que também tem um outro valor destinado dentro dessas situações que podem ocorrer, como já ocorreram em um passado aí na nossa cidade. E para finalizar aqui citar, né, essa apresentação baseada aí no material fornecido pela Prefeitura Municipal de Pomerode, que nos ajuda sempre, através ali da contabilidade do Diego, que é o contador geral do município, e aqui colocando que, novamente, Pomerode recebeu no ano de 2025 a nota A na qualidade da informação contábil e fiscal, né, o terceiro ano consecutivo que consegue atingir esse êxito, né, nessa certificação, através da qualidade da informação contábil. Então, é muita coisa que tem que ser informada, são leis enormes aí que precisam ser seguidas, né? E constantemente existem alterações, existem formas diferentes, sistemas diferentes que precisam ser respeitados. Então, o setor da contabilidade lá da Prefeitura de Pomerode segue muito bem isso já há muitos anos, conseguindo fazer com muito êxito esse trabalho. Deixar aqui também o contato da ouvidoria do município, que pode ser sinalizada, e também a ouvidoria da Câmara de Vereadores, que também pode receber dúvidas em relação a esta audiência e em relação ao projeto de lei das diretrizes orçamentárias de 2026. Fico à disposição. Tem alguma dúvida aqui ou via internet? Então, considerando não haver dúvidas, encerro esta audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Uma boa tarde a todos.